Olá, pessoas do 9º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Hoje vamos retomar o Teorema de Pitágoras. Você lembra o que é? Você lembra onde se aplica? Você lembra para que serve? É por isso que a gente vai fazer essa retomada. Vamos lá? Nossos objetivos, o que nós queremos hoje? Demonstrar as relações métricas no, olha aqui ó, uma dica aqui ó, triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras. E resolver situações, problemas que envolvem, ou seja, onde que eu uso esse negócio, para que serve, onde que se aplica. Nós vamos ver, ok? Vamos pensar. O Teorema de Pitágoras pode nos ajudar a encontrar quais medidas nas figuras planas. É muito importante a gente conseguir localizar essa situação. Onde que eu uso, para que serve, o que eu posso encontrar utilizando esse teorema, ok? Porque daí você já sabe, opa, eu quero isso, você faz a ligação, né? Teorema de Pitágoras. E você já sabe o que usar. Então tem que linkar essas coisas, gente. O que você tem, o que você quer, com as ferramentas que você tem disponível, tá bom? Então, olha lá, relação entre as medidas. Existem relações matemáticas entre as medidas dos lados das figuras geométricas e também entre os lados e os ângulos dessas figuras, tá bom? Então, vamos conhecer como essas relações acontecem nos triângulos. Então, em especial, o triângulo retângulo. Então, foca aí, triângulo retângulo. Mas você sabe o que é um triângulo retângulo? Lembra? Dou-lhe uma, duas, três. Olha aqui, ó. Retângulo, retoângulo. Ou seja, é um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então vamos lá relembrar algumas características no triângulo retângulo. Muito bem, ele possui um ângulo reto, daí o nome dele, ó, retoângulo, ok? Um ângulo de 90 graus, aqui ó, no cantinho, ou em cima, ou do lado, tanto faz, mas tem um ângulo de 90 graus, tá bom? O lado oposto ao ângulo de 90 graus se chama hipotenusa. Então, o maior lado, esse rosinha aqui, ó, sempre oposto ao 90 graus, eu vou ter a hipotenusa, que é o maior lado. Você pode medir, vai ser sempre o maior lado. E os outros dois lados, que são os menores, que podem ser iguais ou não, tá bom? Tem o mesmo nome, eles se chamam catetos, ok? Então, hipotenusa o maior lado, cateto e cateto os outros dois lados, ok? Deu para lembrar? Muito bem. E o Teorema de Pitágoras, o que ele relaciona? Qual é o Teorema de Pitágoras? Pois muito bem, é uma relação entre os lados de um triângulo, ok? Lado, lado e lado. Tá bom? Porque eu tenho algumas relações que misturam lados e ângulos, ok? Aqui é só lado, lado de triângulo. E que essa resolução tornou possível muitas outras resoluções dentro da matemática. Então tá aqui, ó, triângulo retângulo tem um ângulo reto. A hipotenusa eu chamei de A e os outros dois catetos, um de B e outro de C, porque eles podem ser diferentes, tá bom? Então qual é a relação? Hipotenusa ao quadrado, ou seja, o A ao quadrado, ele tem que ser igual à soma dos outros dois ladinhos, cada um deles ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Então, a hipotenusa fica sozinha de um lado e os catetos somados ao quadrado ficam do outro lado do sinal de igual, ok? Da equação. Então, é essa relação que acontece dentro de um triângulo retângulo, tá bom? Outro triângulo não acontece isso. É só dentro do triângulo retângulo. Deu para lembrar? É? Então, tá bom. Olha lá, aqui a gente tem a demonstração rapidamente geométrica, né? É a gráfica, aquela que você consegue enxergar. Então, ó, o quadrado da medida da hipotenusa. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 5, e os catetos são 3 e 4. Então, o quadrado da hipotenusa, o que é o quadrado? Quadrado, ó, estamos falando da área, ok? Se formos pensar na parte geométrica. Então, eu tenho um quadrado 5 por 5, porque eu estou falando em área, porque é o quadrado. Então, o quadrado da medida da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos somados. Será que é igual? Olha aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 5, 25. Então, aqui eu tenho 25 unidades. Aqui, 4 por 4, 4 vezes 4, 16. Aqui, ó. E aqui, 3 vezes 3, 9. Então, 16 mais 9, juntando esse azul com esse amarelo, dá o rosa, gente. Então, a gente tem a demonstração geométrica dele, ó. Hipotenusa ao quadrado, que é 5, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ok? 25 é igual a 25, ok? E tem mais um detalhe. Esse triângulo retângulo com essas medidas, ele é chamado de triângulo pitagórico. É o menor triângulo com medidas inteiras que satisfazem o teorema de Pitágoras. Tá bom? O pitagórico. Isso significa que eu posso pegar esse e multiplicar por qualquer valor e eu vou manter. Eu sei que eu vou continuar tendo um triângulo retângulo. Por exemplo, multiplica por 2, ó. 10, 6 e 8. Também vale o teorema de Pitágoras nele. Com certeza ele tem um ângulo de 90 graus. Legal, né? Então guarda essa informação. Triângulo pitagórico. Medidas 5, 4 e 3. Ok? É fácil, né? Bem tranquilo. Pensando nisso, exercício 1 para você. O que nós temos? Sabendo-se que a medida dos catetos de um triângulo retângulo medem 12 centímetros e 16 centímetros, determine a medida da hipotenusa. Então, repare que eu coloquei um desenho aqui só para ilustrar. Não tem imagem. Você que tem que saber. Então, aqui eu estou falando que as medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Então, aqui eu desenhei um triângulo retângulo, retângulo aqui em cima, ó. E ele diz que a medida dos dois catetos medem um 12, outro 16. Tanto faz como você faça o desenho. Ele quer a hipotenusa. Então, faz a continha aí, registra que eu já volto. E então, conseguiu resolver? Conseguiu encontrar a medida da hipotenusa? Ai, professora, para que eu vou usar isso? Gente, tem tanta aplicação, teorema de Pitágoras, eu já chego, já te conto alguma, tá bom? Já te conto. Vamos para o exercício? Ver qual foi o valor da hipotenusa? O que você fez? Tem gente que precisa fazer o desenho de apoio, sem problema. Faz o desenho, gente. Desenha um triângulo retângulo lá, marca os dois catetos, um é 12, né? O outro é 16. E daí você coloca uma letra para a hipotenusa que você não sabe, tá bom? É para isso que servem as letras dentro da matemática, para você dar nome a valores que você não sabe exatamente qual é. Então você chama de uma letrinha. A letra do seu nome, talvez, ou do meu, tá bom? Escolhe aí. O J não é legal, fica estranho. Melhor escolhe a sua letra. Vamos lá ver então? Eu tenho 12 centímetros de um cateto e 16 do outro. Então, olha lá, ó.
Eu quero a hipotenusa. Chamei a hipotenusa de H, ok? Sim, hipotenusa se escreve com H, tá? Então, ela fica sozinha no primeiro membro, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado no outro membro, ok? Se você inverter o 12 com o 16, tanto faz, tá bom? Na soma, tanto faz a ordem. Então, primeira coisa, eleva ao quadrado, 12 ao quadrado, 144. Pelo amor de Deus, não é 24, tá bom? Não é 12 vezes 2, não. É 12 vezes 12, tá? E 16 ao quadrado, 16 vezes 16, 256. Pois muito bem, somando dá 400. Aí, para você finalizar, você passa para o outro lado este quadrado na forma de raiz. Raiz quadrada de 420. Olha aqui, eu mudei a letra. Olha que legal, viu? Você pode chamar a letra que você quiser. A gente vai mudando as letras ali e não influencia em nada. Pois muito bem, a hipotenusa mede 20 centímetros. Tinha conseguido fazer? Tinha? Tinha dado 20? Muito bem. Simples, né, gente? Bem tranquilo, não tem nada de 9 horas aqui. Olha lá o Teorema de Pitágoras. Através da aplicação do Teorema de Pitágoras, chegamos a importantes relações métricas na geometria plana. Por exemplo, olha a aplicação aqui, ó. Diagonal de um quadrado, altura de um triângulo equilátero e vai embora, né? Olha aqui, ó. Tem um quadrado. Quadrado de lado L, L, ok? A diagonal é essa linha que une um vértice ao outro, um vértice não consecutivo, tá? Então, tá aqui a diagonal. Então, a diagonal é a hipotenusa desse triângulo, ó. Então, D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. 2L ao quadrado. O L sai para fora da raiz, tem a fórmula. Precisa decorar a fórmula? Claro que não. Você utiliza o Teorema de Pitágoras. Mas, se quiser decorar a fórmula, aqui está. E do triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Eu traço a altura, ok? A altura divide a base do lado exatamente na metade. Então, por isso, L sobre 2. Então, L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Você arrumando essa salada de letra aí, você tem que a altura do triângulo equilátero é sempre L, que é o lado dele, L raiz de 3 sobre 2. Precisa decorar? Também não, você pode aplicar o Teorema de Pitágoras, mas caso queira, caso tenha facilidade, você decora aí, pode aplicar direto daí, tá bom? Beleza? Então, 2, ó. Em um triângulo equilátero, muito bem, sua altura mede 5 raiz de 3, sua altura. Qual é o perímetro desse triângulo? Um monte de pergunta diferente aqui, né? Então, vamos lembrar. Triângulo equilátero é aquele triângulo com as 3 medidas iguais, com a mesma medida. E o que é perímetro? Ele está perguntando perímetro. Perímetro é você somar as medidas de todos os lados de uma figura. No caso, essa figura é o triângulo. Então, você vai somar as 3 medidas, ok? Faz aí que eu já volto.
Daí, conseguiu fazer alguma coisa? Claro que conseguiu, né? Se você pegou o lapisinho, começou aí a escrever, saiu alguma coisa. Então, nós estamos falando de um triângulo equilátero e ele me deu a medida da altura. E ele quer a medida do lado, ok? Do lado? Sim, eu preciso do lado para determinar o perímetro, porque eu preciso somar todos os lados. Então, por favor, não esqueça, gente, depois de você fazer uma conta, volta no enunciado e verifica a pergunta, porque às vezes você faz uma conta, acha que o resultado da conta é a resposta. E às vezes falta um detalhezinho para que você chegue na resposta, tá bom? Vamos lá ver isso aqui? Então, ó, o que eu fiz? Eu não usei a fórmula. Eu não lembro da fórmula da altura de um triângulo equilátero. Então, o que você faz? O desenho. O desenho ajuda muito, ele é um suporte muito bom. Então, ó, um desenho de um triângulo equilátero de lado x. Eu não sei quanto mede o lado, tá bom? Mas eu sei que a altura é 5 raiz de 3. E aqui a gente tem que lembrar, gente, que a altura divide a base aqui, ó, no meio. Então, qualquer coisa que é dividida no meio, você escreve sobre 2, ok? Então, por isso que eu escrevi x sobre 2 é essa medidinha aqui. Aí a gente aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui da esquerda. Poderia ser no da direita também, é igual, né? Mas só para você focar, não é no triângulo inteiro, é no da esquerda. Então, lembrando, o triângulo equilátero não é um triângulo retângulo, mas quando eu traço a altura é 90 graus com o chão. Então, aparece um triângulo retângulo. Hipotenusa é o x. X ao quadrado igual a um cateto que é 5 raiz de 3 ao quadrado, mais o outro cateto que é x sobre 2 ao quadrado. Pronto, apliquei o teorema de Pitágoras, ó, x ao quadrado, aqui vai dar x ao quadrado sobre 4, aqui eleva ao quadrado 5 e a raiz, então 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Raiz de 3 ao quadrado, simplifica a potência com raiz, sobra só um número. Fácil, né? 25 vezes 3, 75. Pois muito bem, tem uma fração, não gosto de fração, tira o mínimo de tudo então. Então fica 4 aqui e aqui também o 75 fica multiplicado por 4. Juntando x com x, 3x ao quadrado igual a 300. Quero o valor do x, então o 3 que está multiplicando passa dividindo, dá 100. O quadrado passa a raiz, 10. Então, x é igual a 10. Então, cuidado, 10 não é a resposta. 10 é o quê? É o x. O que é x? X eu chamei o lado do triângulo. Como eu quero perímetro é soma de todos os lados. Então, 10 mais 10 mais 10, 30, fechou. Perímetro vale 30 centímetros. Ok? Deu para lembrar? Professor, se eu quiser usar a fórmula H igual a L raiz de 3 sobre 2, posso? Sim. Pode usar perfeitamente, que sai super rápido. Mas aquela história, depende de você lembrar da fórmula, né? Então, assim, o teorema de Pitágoras, gente, é importantíssimo que você saiba decorar. A altura, você pode calcular aqui, tá bom? Pois muito bem. Traçando a altura referente ao lado BC, temos a hipotenusa dividida em dois segmentos. A altura aqui, ó. Daí eu tenho a hipotenusa dividida em dois segmentos. O da esquerda a gente chama de N e o da direita de M, ok? Por meio de semelhança de triângulo, nós temos algumas relações aqui, ó. Relações métricas entre as medidas dos lados de um triângulo. Então, temos aqui, ó, C ao quadrado, que é um cateto, é igual a hipotenusa vezes a projeção do lado dele. E o mesmo acontece para o outro lado, ó. B ao quadrado, que é o outro cateto, é igual a hipotenusa vezes a projeção do lado dele. Só que a projeção do lado B é o M, tá bom? E eu também tenho essa outra, ó. A, que é a hipotenusa vezes a altura, é igual a um cateto vezes o outro. Importante saber essas relações porque eles agilizam a nossa vida, tá bom? Agilizam, isso é muito importante. Eu tenho 3 agora. Em um triângulo retângulo, os catetos medem 7 e 24. Ok, determine a medida. Letra A, da hipotenusa. Letra B, a altura relativa à hipotenusa. Faz aí que eu já volto.
muito bem. Como que a gente faz? Para determinar a hipotenusa, direto Pitágoras, né? Ele quer saber a hipotenusa, então chamei de A. A ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Ele vai dar o quadrado somando 625, raiz quadrada de 625, 25. Então já tenho a medida da hipotenusa. Fechou, rapidinho. Aí eu quero a altura relativa à hipotenusa, ó. Então altura relativa à hipotenusa. Então esse lado é M, esse é M. Então, o que eu vou determinar ali? Eu vou determinar o M, para ele me ajudar, ok? Então, lá eu tinha que o B ao quadrado é igual a A vezes M, ok? Então, isolando o M, eu tenho que é B ao quadrado sobre o A. Você pode substituir na forma original mesmo, né? O B ao quadrado é 24 ao quadrado, dividido por 25, dá 23,04. Então, essa é a medida do M. Mas para que eu vou usar o M? Para poder achar a altura, ó. B ao quadrado, você pode aplicar Pitágoras, ó. B ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Pitágoras no triângulo esquerdo. É uma das formas. Você pode aplicar também a outra relação, que tem a ver com os três lados e a altura, ó. Hipotenusa vezes altura igual a um cateto vezes outro. Também com uma fórmula você já descobre. Substituindo aqui, fazendo as continhas, aproximadamente 6,72 centímetros é essa altura. Então, não existe uma única forma de você determinar. Tem aquela que, de repente, é mais rápida, né? Eu fiz a mais longa, utilizando Pitágoras e a outra relação. Se você utilizar a terceira relação que eu te mostrei, dá direto, ok? Mas, como a gente gosta de complicar, em vez de simplificar, duas continhas aí, tá bom? O que vimos, retomamos características do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, cálculo da diagonal do quadrado, altura do triângulo equilátero e algumas relações métricas no triângulo retângulo. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!